E agora vamos falar da família Firefly, que eu fracassei muito em falar os nomes no episódio do quiz do Trash Talks, mas isso não me torna menos fã de A Casa dos Mil Corpos. Então você consegue falar os 8 membros da família Firefly aqui agora? Consigo. Oates, Mamãe Firefly, Baby Firefly, Rufus, Tiny, Dr. Satan, Professor Firefly, Captain Spaulding. Errou. Quem que eu errei? Dr. Satan não é membro da família Firefly, é o vovô. O vovô! Porra, do Massacre da Serra Elétrica, né, cara? Esquecer do vovô é foda. Olá pessoal, bem-vindos à Trecheira Violenta, eu sou Osvaldo. Eu sou a Karina. E o filme da vez é A Casa dos Mil Corpos, escrito e dirigido pelo diretor preferido de todo mundo, Rob Zombie. Eu tenho quase certeza que eu já fiz essa piada em outro vídeo. Foi o primeiro filme dele que foi gravado em 2000, mas foi lançado só em 2003. E ele estrela duas lendas do filme trash, que são o Sid Haig e o Bill Moseley. E também tem a Sharon Zombie. Tadinho, o maior hater da Sharon Zombie da história. Acho que o Rob Zombie, como diretor, assim, ele já virou meio meme pra gente. Acho que todo mundo sabe que ele não é um diretor lá muito bom hoje em dia. Ele tem um estilo bem característico, que é vulgar. Tem uma técnica muito agressiva, muita câmera tremida, que às vezes beira o incompreensível. E ele usa muita técnica de graça pra fazer o filme parecer mais esperto do que ele é. E a gente já falou sobre vários filmes dele aqui no canal, só que a gente sempre fala dos filmes mais recentes dele, né? Que são bem zoados de um jeito ruim. Ao mesmo tempo, a gente também já falou que os primeiros filmes dele são muito bons, mas a gente nunca falou deles propriamente. E por isso a gente tá aqui hoje, levemente caracterizado, pra falar de A Casa dos Mil Corpos, que pra mim é o melhor filme dele, é meu preferido até hoje. E essa semana, acho que terça-feira, ele completou 20 anos do lançamento, então é uma desculpa excelente da gente finalmente falar sobre esse ícone do terror trash dos anos 2000. Esse é um filme muito esquisito, tem muita decisão bizarra, muita coisa peculiar acontecendo nele e naturalmente ele tem uma história de produção esquisita também. Então vamos traçar aqui uma trajetória de vida de Sr. Rob Zombie. Ele ficou famoso com a banda White Zombie nos anos 90, aí depois, quando a banda acabou, ele foi fazer carreira solo, lançou o primeiro álbum dele chamado Hellbilly Deluxe, um álbum muito bom e que fez um sucesso do cacete. Ele dirigiu os videoclipes das músicas e hits do álbum, Living Dead Girl e Drácula, e todos esses vídeos, todo o álbum, a estética dele é cheia de influência de filme de terror. A Universal aparentemente chamou o Rob Zombie para fazer aquelas casas de terror dos parques de diversão deles. Então ele chegou, tava fazendo essa casa, quando a Universal perguntou, tu tem uma ideia de filme de terror aí? Ele falou, tenho, e improvisou lá uma parada, falou do Casa dos Mil Corpos. A Universal gostou, botou dinheiro na parada. Então, no ano 2000, Rob Zombie gravou A Casa dos Mil Corpos, e quando ele acabou de gravar, a Universal olhou e falou, a gente não vai lançar essa merda não. Eu amo que as pessoas falam mal do Rob Zombie, mas o Rob Zombie sofreu mais que a Juliette, cara. E ninguém leva ele a sério, até hoje. E aí o que aconteceu? O senhor Roberto Zombie teve que comprar os direitos de distribuição do próprio filme da Universal, e aí a MGM aceitou distribuir o filme dele. Mas aí ele mandou numa entrevista falando que a MGM não tem padrão nenhum porque vão lançar A Casa dos Mil Corpos. E a MGM virou e falou, não vamos lançar então. E engavetaram o projeto também. Ele teve que comprar de volta da MGM. E finalmente a Lionsgate olhou e falou, não, a gente vai lançar seu filme, mas só se você cortar ele pra ele ganhar uma classificação R. Porque ele tava como NC-17, que é mais alto, né? E aí eles cortaram o filme até ele ficar com a 1h28 que tem hoje. E a Lionsgate lançou o filme 3 anos depois dele ter sido feito. Eu acho essa história toda fascinante. A versão sem cortes do filme é considerada perdida, e eu li também que a maior parte do que foi cortado eram cenas da Sherry Moon Zombie, então, poxa, que lástima. Mas eu acho que é até bom tá perdido isso, porque eu acho que o filme funciona muito bem na 1h28 dele ali, que ele tem um monte de coisa bizarra, mas não fica cansativo. Toda semana alguém posta isso, falando, as filmagens de A Casa dos Mil Corpos estão perdidas. Eu, tipo, gente, eu sei, vocês estão um ano falando isso, cara. Não vai achar, cara. Mas antes de falar dessa pérola dos anos 2000, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo o que vocês acham de Casa dos Mil Corpos, se vocês já assistiram esse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, considere virar membro. Quando você é membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo, recebe atualizações do que a gente tá trabalhando aqui no canal, além de poder escolher alguns filmes que vão ser abordados aqui no canal também através de votações. Então, seja membro da Trecheira Violenta e
Já vou liberar aqui o aviso de spoilers, porque é um filme que saiu em 2003 e spoiler tá liberado. É isso. Então vamos pra trama da Casa dos Mil Corpos. A Casa dos Mil Corpos é sobre 4 jovens que estão viajando pelos Estados Unidos, indo em atrações de beira de estrada para escrever um livro. Eles param nessa lojinha que também serve de museu macabro do palhaço Capitão Spaulding. E aí o Spaulding conta pra eles a lenda do Dr. Satã, um médico louco e assassino da região. E aí o grupo vai atrás de umas direções que o Spaulding mandou pra investigar essa lenda. Mas acabam com o carro dando defeito e ficando presos na casa da família Firefly. E a família Firefly é uma família de psicopata que fica a noite toda zoando com os personagens, fazendo uns rituais esquisitos e matando eles de jeitos peculiares. Acho que o mais notável desse filme é que o Rob Zombie ainda não tinha desenvolvido esse estilo que ele usa sempre nos últimos filmes dele. E eu acho que esse filme é uma versão cinematográfica perfeita das músicas do Rob Zombie. Porque é uma mistura de referências de terror, tem uma coisa ali concisa, mas também tem um monte de sample, um monte de trechinho que entra aleatoriamente no meio. Uma coisa que ele faz muito nas músicas dele, ele coloca trecho de filme, coloca umas frases aleatórias, uns efeitos sonoros avulso. É basicamente isso que acontece na direção aqui. Dá pra chamar esse filme da versão remix new metal de Massacre da Serra Elétrica. E eu gosto que aqui ele tem paciência pra construir uma atmosfera. Não é só aquela câmera tremida, vulgaridade e gritaria. Tem isso também. Afinal de contas é Rob Zombie, né? Mas não é só isso. E é um filme que tem muito recurso diferente ali. Dá pra ver que ele tava experimentando com um monte de coisa. Tem uns planos com movimentos legais ali, uns planos mais longos. Tem carrinho, tem grua, tem steadicam, tem a porra toda. Tem aquele plano no final que fazem o efeito vertigo nos corredores. Tem a cena de morte do Walton Goggins, que eu acho que é o melhor momento de direção do filme. Que o personagem do Oates está com a arma na cabeça dele e aí tem um plano de grua bem de cima, plano geral que vai afastando e demora uns 30 segundos pra ele dar o tiro e fica nesse suspense de quando que ele vai matar o cara, se ele vai matar o cara ou não. Então é uma boa cena ali. O filme também tem muito uso aleatório de técnica, o que na maior parte das vezes funciona muito bem. A cena do começo do filme, que por sinal é uma das minhas favoritas, que é o Murder Ride, que é o trem fantasma do Captain Spaulding falando sobre uns assassinatos, e é um exemplo perfeito de como o Rob Zombie pode misturar esse monte de coisa, esse surto que é a cabeça dele, numa cena boa. Porque o cenário é muito bom. Isso é uma coisa do filme no geral, mas nessa cena em específico o cenário é muito foda. Eles realmente fazem um trem fantasma e com vários animatrônicos dos assassinos, e os planos que filmam esses animatrônicos são intercalados com cenas em preto e branco, no estilo de filme velho, contando a história desses crimes, e a fotografia também é muito boa. Tem um neon macabro, bem parque de diversão. E além da iluminação, ele ainda usa uns recursos como dividir a tela enquanto o Capitão Spaulding tá falando, pra deixar a cena mais caótica ainda. A montagem do filme toda é caótica, mas eu acho que isso funciona e dá essa identidade única dele. Como eu disse, tem esses momentos de sample, que são os inserts aleatórios que acontecem no meio do filme, que tem todo tipo de cena bizarra diferente. Tem um monte de planinhos de transição que ele coloca com o efeito da fotografia em negativo, e às vezes ele cria situações e personagens novos que aparecem só nessas transições. Um que ele faz logo no começo do filme é o tal do Dr. Wolfenstein, que é uma piada, uma homenagem aos apresentadores de programa de terror da TV americana, que inclusive quem interpreta o Dr. Wolfenstein nesses trechinhos é o cara que fez o design de produção do filme. Olha um dos só. Grandes heróis da Casa dos Mil Corpos. Pô, ele é brabo demais. E o assistente dele é o Rob Zombie. É o assistente do apresentador de TV no filme, não o assistente do designer de produção. Não, o assistente do personagem é o Rob Zombie, que aparece em impressionantes 2 segundos de tela. Mas aí tem várias cenas bizarras, que do nada aparece um cara na frente de uma casa dando uma entrevista, falando sobre como o Pé Grande roubou a mulher dele, e são umas cenas que não conectam com nada no filme. E aí eu dei uma pesquisada sobre isso, e o que acontece é que o filme tinha mais acompanhando os jovens escrevendo esse livro deles, e aí esses trechos bizarros que acontecem com personagens aleatórios são outras coisas que eles vivenciaram antes de chegar ali, que eles foram pra ver lá, pra escrever pro livro deles. Então faz um certo sentido isso tá ali. Ao mesmo tempo que tem outro tipo de trechinho que aparece, que são os personagens da família Firefly, tipo, num porão, falando com a câmera, fazendo uns discursos mirabolantes, e é tudo com um filtro de filme velho, que na verdade nem é filtro, né? Isso que rolou foi que o Rob Zombie chamava a galera pra ir no porão da casa dele e gravar esses material extra pra colocar no filme, e gravava realmente com uma câmera caseira antiga. E a gente sabe que o Rob Zombie tem uma pequena tara aí em negócio de Charles Manson, família Manson, então ele disse que se inspirou nisso
pra fazer esses discursos mirabolantes e sem muito sentido da Baby e do Otis. Isso tudo, junto com a fotografia, que é essa mistura de cena colorida com cena de filme velho, com todos os efeitos que a gente já falou, dão pro filme essa cara única, esse aspecto de videoclipe. O que faz sentido, porque o Rob Zombie vem desse histórico de dirigir seus próprios clipes. E é claro que ele também usa muita música no filme, principalmente pra dar um toque meio cômico, colocando uma música que não tem nada a ver com a cena que tá acontecendo. Tipo uma música feliz acontecendo enquanto alguém tá sendo morto, torturado. Isso acontece bastante no filme. E é claro que a gente tem que mencionar que a música principal do filme, que é House of 1000 Corpses, que é uma música muito boa, também foi composta e gravada pelo Rob Zombie. E ele repete isso de fazer a música tema do próprio filme nas continuações, que são Rejeitados pelo Diabo e Os Três Infernais, que eu acho que a gente não mencionou, mas A Casa dos Mil Corpos gerou uma trilogia. Que, infelizmente, eu acho que mudou muito de gênero, que é uma coisa boa, que os outros filmes cada um tem a sua identidade, mas ao mesmo tempo, esse filme tem tanto personagem bizarro e tanta coisa que eu acho que seria legal de voltar num estilo meio slasher tradicional mesmo, sabe? Mas quem merece muito crédito aqui é o departamento de arte, de design de produção, porque, pra mim, a melhor coisa desse filme são os cenários dele, que são muito mirabolantes. Cara, a Universal deve ter dado um dinheirinho bom pra ele, viu? Porque cada cenário daquele é caro pra cacete. Ele passa por muito cenário elaborado de terror, tudo muito detalhado e tudo com muita referência aos monstros clássicos da Universal, parando pra pensar agora. Olha só como a vida sorriu pro Rob Zombie. Desde o começo já mostra pra gente ali o trem fantasma de assassinos. O filme já me conquista aí, porque esse é o típico rolê que eu procuro quando eu viajo. E isso é junto com a lojinha do Capitão Spaulding, que também tem muita referência de terror ali, muita coisa esquisita. Mas depois que o filme chega na casa dos Firefly, tem muita coisa legal, muita coisa icônica, muito cenário diferente. É uma decoração muito exagerada, tipo as várias bonecas desmembradas na parede do lado de fora da casa, ou a mesa de jantar que tem uma quantidade obscena de velas. Mais tarde a gente vai descobrindo lugares da casa, tipo um quarto cheio de sapato, que deve ser das vítimas deles, lugar para guardar corpo, tem uma porra de um palco pra fazer stand-up, tem várias coisas aleatórias. Cada quarto do integrante da família que é apresentado ali tem um visual bem diferente, com umas coisas bem características, tipo uma parede inteira pintada com o monstro da Lagoa Negra. E tem vários detalhezinhos legais também nos objetos. Quando eles aparecem com a bandeja de café da manhã e tem uma caixa de cereais chamada Agatha Christie's, com um detetive, com uma piada com a Agatha Christie. Ou toda a decoração de Halloween, com as abóboras na frente da casa, os ossos com a caveira na porta. É um sinal de morte óbvio ali quando a galera entra no lugar. Mas ao mesmo tempo o filme se passa na época de Halloween, então faz sentido os personagens não ficarem imediatamente suspeitos de toda aquela decoração macabra, porque é normal pra época. E aí tem um cemitério de cruzes todas tortas, que o visual é muito foda. Tem os túneis subterrâneos, que tem uma decoração com vários mortos na parede, uma decoração meio catacumbas, com corredores de ossos, e claro, o laboratório do Dr. Satan, que, cara, é sensacional, maluco. E aquilo, né? Um laboratório de cientista maluco. Tem que surtar mesmo. Mas a gente também tem que dar um mérito pra galera da maquiagem e do figurino, porque tem uns visuais bem icônicos. A começar pelo figurino, que é bem engraçado por si só. A primeira cena do Captain Spaulding, que ele tá com uma camisa com uma piada de tiozão atrás, que é tipo, se eu quiser ouvir um cuzão, eu peido. Que eu confesso que eu rio. E aí, quando ele vai fazer um tour, ele simplesmente bota um casaco e um chapéuzinho em cima e vai, cara. Fala, foda-se, tô pronto. E aí tem o capanga da família, que tem uma camisa escrito Love. Eu achei tão fofo, né? Tem as camisas com piada ruim do Tiny, tem as máscaras que a galera faz ali, que eles usam na hora do jantar. O figurino de coelho no final é muito bom. E todo o figurino do Otis no final também é muito bom. E não é só porque eu tô vestida dele. Uma coisa que eu acho desse filme é que ele, surpreendentemente, não tem muita cena de morte explícita que a gente vê. Que ele é meio que um slasher, mas não necessariamente. Tipo, tem uma cena que a Baby mata a garota esfaqueada lá, que é uma cena mais clássica. Mas de resto são umas paradas que a galera morre off-câmera e só aparece depois. E às vezes isso deixa algumas tramas meio soltas, assim. Tipo, tem toda uma subtrama que acontece de 5 líderes de torcidas que foram sequestradas na região e a gente descobre que elas estão presas
presas lá no quarto do Otis. Só que tem uma cena que aparecem 3, aí depois tem 2, e depois tem 1, e elas só vão sumindo do filme, aparecem mortas aqui e ali, mas a gente nunca vê o que acontece, e acho que no final, quando ele tem uma viva, ela só nunca mais aparece. Mas, ao mesmo tempo, tem cenas muito icônicas e fodas aqui. A começar pela cena de tortura do Dwight, do The Office, né? Que a gente ficou até agora sem mencionar que ele tá no filme. Que eles arrancam a perna dele, colocam uma cauda de sereia e ele fica lá exposto, como se fosse um museu. E é uma cena muito boa, a menina, cadê o Bill? Cadê o Bill? E aí, tá aqui, meu amor. Outra cena muito foda também é a Baby escalpelando o maluco, que é uma cena bem gráfica, mas a maior parte dos efeitos do filme mesmo é pra fazer maquiagem bizarra e caracterização. E a gente consegue ver isso principalmente no final, porque o final, cara, é casa de horrores total, que aí tem o Dr. Satan, tem o Professor Firefly, todas as pessoas que foram mortas, todos os experimentos do Dr. Satan. O Dr. Satan é muito único com os bagulho, tipo, de mecânico, porque mistura um pouco do mecânico com o orgânico ali nos experimentos que ele faz. O rosto dele é muito foda, são as próteses muito maneiras, ele tem uma coisa meio... quase steampunk ali que ele usa, é muito foda. E eu gosto do visual do professor também, que é uma coisa meio homem sem pele, porque na história dele ele foi queimado, e aí ele anda por aí com um machado, é um visual bem tradicional de vilão de filme slasher, acho que funciona bastante. Então de visual o filme é muito bom, ele cria personagens e ambientes icônicos, mas de roteiro eu acho que ele é meio zoneado, o que talvez seja a proposta dele, porque o Rob Zombie gosta dessa cultura trash, ele faz muita referência nos filmes dele, mas a própria estrutura do filme dele parece ser uma homenagem a esses filmes trash de anos 70 e 80, que pareciam ser, tipo, sei lá, 2 filmes inacabados que só socaram juntos e fizeram uma coisa nova. E em questão de diálogo, esse filme até que tá bem equilibrado ali, meio insensato pra um filme do Rob Zombie. Porque tem os personagens que são vulgares e esquisitos, mas é porque são os personagens assassinos vulgares e esquisitos mesmo. Não é igual, sei lá, Halloween, onde a família normal que mora numa casa num subúrbio americano é só cheia de gente pervertida e maluca. Os personagens do grupo de jovem têm diálogos que eles são meio malas, eles são irritantes, mas não são exagerados, e os policiais se levam a sério no resto do filme, o que equilibra bastante com os personagens surtados, vilões malucos. A trama principal do filme tem um bagulho que pra mim não faz sentido nenhum, que é... os jovens estão indo de carro, e aí o Rufus, um dos irmãos Firefly, atira e estoura o pneu do carro. Aí eles levam o carro até a casa com o guincho e falam, não, o Rufus vai consertar o carro pra vocês irem embora. Só que na hora você vira e fala, não vai consertar porra nenhuma, tá ligado? Tipo, eles vão ficar lá pra morrer e tal. Mas aí na metade do filme o Rufus aparece e fala, o carro tá pronto. E o carro tá realmente pronto. Eles pegam o carro e quando eles estão saindo do terreno, eles são emboscados pela galera vestida de espantalho que só nocauteia todo mundo e leva de volta pra casa. Eu fiquei, pera... pra que eles consertaram o carro, então, maluco? Não, mas aí você tá perdendo uma questão muito importante nessa questão. Essa família não tem nada pra fazer. Ele gosta de mecânica, ué. Deixa o cara. O sonho dele era ser mecânico, mas a família dele é psicopata, porra. E ainda por cima ele tortura mais os jovens. Essa é a parte que dá pra entender. Beleza, eles querem dar uma falsa esperança pra galera. E aí tem a trama dos policiais, já que tem uma caralhada de gente sumida, né? Então eles começam a se organizar pra investigar e descobrir o que aconteceu. E aí o pai de uma das meninas, que é um policial aposentado, pede pra se juntar à operação. Então toda essa galera tá investigando, vão até a casa do Captain Spaulding, descobrem que os jovens passaram por lá e, claro, eventualmente chegam na casa. E aí, mais uma vez, a gente tem essa sensação de esperança falsa, todo mundo morre. Isso gera uma cena bem legal, porque o Otis, no auge de sua psicopatia, veste a pele do pai da garota e vai falar com ela como se fosse o pai. Mas pra ela acreditar que era o pai dela ali, puta que pariu também, né? Mas já tava atordoada. E eu acho ótimo que a família Firefly, no final, depois que despacha a galera lá pro túnelzinho do Dr. Satan, o que eles fazem na trama é fazer um ritual ambíguo genérico lá com uma pira funerária e foda-se, acabou, eles não estão mais no filme. É igual eu falei, parece que o ato final do filme, nos túneis, foi outro filme completamente diferente, com outros vilões que foram colocados ali. Apesar de que esses vilões ali de baixo são preparados no começo do filme também. Mas enquanto alguma parte disso dá pra perdoar pelo estilo, eu acho também que o filme tem muita ponta solta, muito personagem que ele apresenta que não faz nada. A começar pela cena inicial, que tem o assalto à loja do Captain Spaulding, que é uma cena bem engraçada também. Eu acho que já estabelece ele como um personagem ali que não é indefeso.
No final ele é um assassino mesmo, já, né, a gente já entende ali mais ou menos como funciona. Tem esse capanga ajudante da lojinha do Spaulding que usa uma cabeça de palhaço gigante ou alguma coisa assim, e ele ajuda o Spaulding a matar os ladrões, então ele é um assassino também. E é um personagem que só foi esquecido completamente na mitologia do Rob Zombie, porque acho que ele nem aparece de novo na continuação. Sabe uma curiosidade dessa cena? Antes dos assaltantes entrarem, tem um senhorzinho que tá na loja. Esse senhorzinho, indicado ao Oscar nos anos 70 por Bonnie e Clyde. Nossa, mãe. Tem uma cena completamente desnecessária no filme que é só a Baby Firefly e o Rufus indo numa loja trash comprar cerveja, e é só isso. Na verdade, essa cena existe só pro Rob Zombie colocar a música Pussy Liquor no filme, que é o nome da loja. E tem 2 momentos que aparece uma galera que é meio zumbi quando eles estão na casa dos Firefly e a menina principal tenta fugir, o Otis vê que ela tá fugindo e joga ela de volta numa jaula. Tem um pedaço do plano que sai um monte de gente que tava presa na jaula pra atacar ela e isso nunca mais é mencionado, nunca mais volta. E no final, quando ela cai nos túneis, ela é atacada inicialmente por um monte de homem que mora debaixo da lama e que depois somem do filme. E depois aparece tipo uns velhos no túnel que arrancam a roupa de coelho dela só pra ela voltar a usar a roupa de saia curta e eles também desaparecem. Eu tenho uma teoria túnel, pra isso. Eu ia falar que no túnel dá pra justificar como sendo experimentos do Dr. Satã. Exatamente. Mas na casa já é mais puxado. A galera fugiu. Eles se apegaram a uns experimentos que ficaram melhorzinhos. Não. Mas vamos falar de uma das melhores coisas do filme também, que são os personagens. Primeiro vamos falar do grupo de jovens, que tem o Dwight, nerd, começo de carreira, e é ele que está escrevendo o livro de atrações e é o líder do grupo que está procurando esses negócios. Ele é um bom personagem. É um tipo de protagonista falso que tem ali. E aí tem o personagem do amigo dele, que é totalmente insuportável. E ele é o famoso engraçaralho do rolê. Ele é o inimigo do riso, que faz piada com tudo e fala alto e faz... Não dá. Eu acho esse cara muito forçado, porque o Rob Zombie quer mostrar ele super empolgado com tudo que tá acontecendo, só que são umas situações merda, tipo o stand-up sem graça do vovô, e o cara tá tipo rindo assim, tipo, se deliciando com a situação, e tipo, cara, não, ninguém ia achar isso maneiro, tá numa casa estranha, maluco. Tipo, vai se fuder. As 2 mulheres do grupo têm 0 de caracterização. Eu, inclusive, da metade do filme pra frente, eu confundi quem era quem. Mas elas são muito parecidas, de fato. Sim. Ele nem pra colocar uma loura e uma morena. Eu achei que a filha do policial era a que a Baby matava. Pra depois eu descobrir que não, ela é a que fica viva até o final do filme. E não faz diferença nenhuma. Elas são idênticas. Mas a única coisa boa que acontece com a protagonista, a única cena memorável pra mim, é que no final ela escapa dos túneis saindo do chão, no meio do campo, que talvez seja um cemitério, talvez não seja. E essa cena foi bem legal. E é claro que a gente tem o Captain Spaulding, que eu acho que é a cara do filme. E o Sid Haig carrega super bem o personagem, ele é super carismático, é engraçado. E foi um baque quando ele faleceu antes de gravar Os Três Infernais. Eu gosto do papel dele na trama, que cria um paralelo com o Massacre da Serra Elétrica, claro. Que tem o postinho que os personagens param, tem o cara que ele fala pra eles não irem na casa. Porque, né, eles têm uma loja ali, eles têm que manter a clientela também, não dá pra mandar todo mundo que chega lá pra morrer. E aí o Captain Spaulding faz isso, ele fala pra galera não ir investigar a lenda, mas a galera quer ir, ele fala, vamos mandar esses trouxas pra morrer então. E no final do filme é revelado que ele tem uma conexão com a família e que ele manda a galera pra lá de propósito. Que é a famosa cena que a garota consegue escapar e ela pega carona com o Capitão Spaulding pra ir embora e ele fala, vou te levar num médico. E ele leva pra um médico, o Dr. Satã. Sabe o que eu acho foda do Captain Spaulding? É que ele não apenas peita os assaltantes, ele peita os policiais também. Cara, ele trata os policiais com tanto desprezo e assim, é tão tipo, foda-se. É muito engraçado. E agora vamos falar da família Firefly. O Otis é um personagem que eu acho fascinante, apesar dele mudar completamente dos outros filmes, tanto de personalidade quanto de aparência, apesar de ser o mesmo ator. Mas o que é foda é que ele é tipo um artista macabro, assim. Ele fala com as vítimas como se ele estivesse recitando um poema. Ele fala de bloqueio criativo, fala que o Fish Boy ajudou ele a voltar a fazer a arte dele na praia. Isso é muito foda. E a arte dele é o Fish Boy. Exatamente. E
E é claro que o Rob Zombie deve ter chamado o Bill Moseley pra fazer esse papel por causa de Massacre da Serra Elétrica 2, que ele interpreta um dos personagens mais carismáticos de toda a franquia, o Chop Top. E são personagens bem diferentes até, só que tem uma semelhança ali, porque tem essa coisa de ser o irmão excêntrico da família. E ele usa o rosto do cara, como você falou, né? Não tem como ficar mais Massacre da Serra Elétrica do que isso. Dos principais da família tem também a Baby Firefly, que como personagem eu acho ok, mas a Sheri Moon Zombie é muito ruim, não dá, cara. E assim, não fiquem chocados, mas ela nunca tinha atuado antes desse filme. Não tem quem diga. E aí tem uma cena que eu ainda não sei se era pra ser ruim ou não, que ela parece pra fazer um lip sync. E é o pior lip sync que eu já vi na minha vida. E eu não sei se era pra ser um lip sync ruim ou se era só a Sheri Moon Zombie que não tava fazendo na moral. Eu só sei que pra ela ia ser Sashay Away. Olha só, velho. Boa referência, boa referência. E a atuação dela é muito forçada, tipo, os outros personagens são excêntricos também, mas eles não parecem que estão tentando demais fazer alguma coisa. A Baby Firefly, toda risada que ela dá, me tira do filme. E aí a gente tem o personagem mais fofo do filme, mais inofensivo, que é o Tiny. E mais uma vez, pegando elementos de Massacre da Serra Elétrica, ele tá sempre com uma máscara, porque ele é todo desfigurado. E é um visual bem legal, bem marcante. Eu gosto que ele é um dos únicos membros da família Firefly que tem uma história estabelecida ali. O pai ficou doido, jogou fogo na casa, e aí por isso que ele é do jeito que ele é. Tem também o Rufus Firefly, que é o cara que tinha o sonho de ter uma oficina. Mas o Rufus, ele não tem muita caracterização. Ele é o fortão da família que faz o trabalho braçal. Não consigo falar mais do que isso. E aí tem, pra mim, a melhor personagem do filme, que é a mãe Firefly, que é bem o estereótipo da caipira estadunidense, que é muito trash, muito esquisita, e ela dando em cima dos policiais é bom demais, e ela sempre tá sensualizando, e eu acho que tem ali uma camada de rixa dela com a Baby Firefly, que ela sente um pouco de inveja da sensualidade da filha que é jovem. Ela é basicamente a Jennifer Coolidge da Deep Web, então a gente carinhosamente apelidou ela de Jennifer Cool. Mais um membro honrado aí dessa família, junto com o Bradley Cooper, de algum vídeo que eu já nem lembro mais. E aí tem o grande vovô Firefly, sempre apagado, que é um personagem que na verdade não é muito memorável, né? Ele tem uma cena de destaque, que é o stand-up comedy ruim pra caramba que ele faz, e ele meio que só some do filme depois, mas isso tem um motivo, que é porque na ideia original do Rob Zombie, não tinha Dr. Satan. Era pro vovô ser o grande assassino da cidade, mas isso foi cancelado, viraram dois personagens diferentes e o vovô ficou sem fazer porra nenhuma no filme. Tem o pai, que é conhecido como o professor, ou como Earl Firefly, que é o cara que a gente já mencionou, é o assassino slasher que aparece no final, eu gosto muito do visual dele, e ele tem uma história que explica esse visual também, que ele ficou doido, tacou fogo na casa e ficou todo zoado, e Dr. Satan fez experiências com ele, aparentemente. Tem uns planos de ponto de vista que tem um barulho meio cibernético, então tem essa coisa meio ciborgue que rola com os experimentos do Dr. Satan ali, e ele é o único membro da família que morre nesse filme, que o túnel cai na cabeça dele. E pra fechar essa lista linda, acho que o personagem que a gente mais mencionou ao longo do vídeo, que é o Dr. Satan. E o que é foda dele é que ele não aparece de cara. Ele é construído desde o começo no Trem Fantasma do Captain Spaulding, até o momento da revelação, quando a garota finalmente entra no laboratório dele, e ele tá lá com o menino cheio de tesoura, com o peito aberto, e ele com o visual dele, que é muito foda, muito incrível. É o famoso filme que tem o destino pior que a morte, né? Que dois dos personagens do grupo acabam virando experimentos do Dr. Satan. Eles nem morrem, eles só viram essa coisa esquisita ali. E eu gosto que, ao contrário do Professor Firefly, o visual do Dr. Satan eu acho que não aparece antes, é uma surpresa quando ele brota no final. Então fica muito mais impactante ali. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo do Casa dos Mil Corpos. Se ficou uma zona, tudo bem, porque o filme é meio que uma zona também. Mas a gente gosta dele por causa disso. Como a gente disse, é o que a gente mais gosta do Rob Zombie aqui, e talvez seja o filme que usa melhor o estilo dele antes dele ter ficado muito caricato e zoado. Eu colocaria como um trecheiro notável, eu acho coloco bom. Como clássico. Eu sabia que você ia colocar como clássico. Pra então mim é acho clássico, que vou deixar óbvio. os dois aqui e é isso. This is the house we all live. This is the house we all should live. This is Senhora, the... parece uma criança cantando. Por quê? Você não sabe a letra e fica murmurando literalmente qualquer coisa. This is the house no one lives. This is the house built of sin.
chutei também, mas acho que é isso. Que tem um grito desse o Michael Jackson, essa música? Uma versão Não, mas as cover? pessoas gritam na música. Igual o Michael Jackson? Não, isso foi a minha interpretação.